Francis Bacon publica em 1620 a sua obra Novo Órgano. Francis Bacon passa a sua vida, de um lado, por meio da política, buscando dinheiros e glórias, e por outro, pesquisando sobre as ciências. Isso pode parecer paradoxal para quem opõe a especulação do cientista ao engajamento nas questões de poder. Mas para Bacon, isso tudo depende do mesmo desejo de poder, porque a ciência, segundo ele, não é pura especulação. Ela deve servir para aumentar o poder dos seres humanos por meio das invenções e da técnica. A sua obra Novo Órgano não pode se resumir como um novo método de invenção na ciência. Francis Bacon realiza uma virada na história, operando uma revolução nos conceitos de ciência, de natureza e de ser humano. A ciência não está mais em oposição à técnica, e o ser humano se abre em caminho ao progresso. Francis Bacon assim torna possível o desenvolvimento da ciência moderna, solapando a ciência antiga. Os métodos utilizados no seu tempo não permitem invenções, e a ciência acaba girando em círculos. Por isso, em sua obra, ele não apresenta apenas um método, um caminho a seguir para alcançar novas teorias, mas um instrumento que permite abrir caminhos para novas verdades e novas descobertas, novas invenções. Diante disso, surgem algumas perguntas, como inventar aquilo pelo qual todas as coisas podem ser inventadas? Admitindo que esse método de invenções seja possível, como avaliar esse método? O que permite afirmar que ele é mais válido do que o método de Aristóteles, por exemplo? Enfim, destacarei agora 3 pontos da obra Novo Órgano de Bacon. O primeiro ponto trata do ultrapassar a oposição entre natureza e arte. Há um critério evidente para avaliar ao mesmo tempo as teorias e o método, é a sua fecundidade. As ciências dos antigos são estéreis. Elas não apenas não progridem, como também não permitem novas invenções. A invenção da técnica não é uma consequência indireta da ciência, mas ela é o que permite validar uma teoria. Ser eficaz, portanto, verdadeira. Uma ciência que dá um poder real sobre as coisas não pode ser falsa. Compreender como funciona a natureza é poder dominá-la, e vice-versa. Mas isso implica abandonar a ideia de oposição entre arte e natureza. A arte, assim, é apenas um prolongamento da natureza. E a natureza é como uma imensa máquina. Aqui nós temos o mecanicismo. O sábio, assim, não é o espectador do cosmos, mas é o senhor da natureza. Como segundo ponto, destaco que o entendimento humano cria os seus próprios obstáculos. Abrir um caminho significa eliminar tudo aquilo que pode estorvar um caminhar. Assim, se o espírito não chega a inventar, é porque ele está obscurecido por numerosos ídolos. Os ídolos são as distrações que prejudicam o cientista. Bachelard chamava isso de obstáculos epistemológicos. Parafraseando Francis Bacon, ele diz que os ídolos são os preconceitos que nos fazem ver as coisas não tais como são, mas tais como gostaríamos que fossem. E ele nos apresenta 4 tipos de ídolos. Citarei os 4. O primeiro tipo são os ídolos da raça ou da tribo, que dependem da natureza do entendimento humano. O segundo tipo são os ídolos da caverna, próprios a cada indivíduo, sua educação, sua vivência. O terceiro tipo são os ídolos do comércio ou do foro, que decorrem da linguagem e das denominações impróprias. E o quarto tipo são os ídolos do teatro, que provêm dos preconceitos filosóficos recebidos, por exemplo, a oposição, movimento, natural, violento. Assim, os ídolos da tribo são distrações da mente. Os ídolos da caverna são distrações subjetivas, da parcialidade. Do foro são as distrações da linguagem. E do teatro são as distrações das filosofias do passado. É preciso, assim, antes de tudo, tornar claro o trajeto e purificar o entendimento. O terceiro e último ponto trata do método para bem interpretar a natureza, que é o método da indução, o indutivismo. Os 2 perigos a evitar são o empirismo e o dogmatismo. Bacon diz que o empirismo, semelhante à formiga, se contenta em acumular, e o dogmatismo, que, como a aranha, encerra a natureza num sistema estéril, que a razão projeta sobre os fenômenos. Diz ele, é preciso ser como a abelha, que tira sua matéria das flores, depois, por uma arte que lhe é própria, a trabalha e a digere. O objetivo, assim, é coletar observações para tirar delas uma forma. E as formas encontram-se, segundo Bacon, por indução, que vai dos particulares para o geral, e os particulares
tem que ter uma grande quantidade e uma ampla variedade. Quando nós temos uma grande quantidade de particulares sob uma ampla variedade de condições, nós podemos indutivamente generalizar e concluir o geral. Então, dos particulares para o geral, nós temos aqui o processo indutivo. A validade das causas encontradas depois é colocada à prova, ao mesmo tempo por experiência e pela fecundidade das invenções. A invenção das causas vai de par com a produção dos efeitos. A arte, no sentido de experiência e de invenção, é ao mesmo tempo o objetivo das ciências e o meio de testá-las. Finalizo esse vídeo com uma citação de Bacon. Diz ele: "Não se domina a natureza, a não ser obedecendo-lhe." Até mais.